Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se este é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo, e se você já faz parte da família, é muito bom ter você aqui com a gente. Se você não só faz parte da família, como também colabora para a criação dos futuros episódios do Apegados através do apoia.se/apegados, o meu imenso obrigada. Se você que está aí pensando se quer colaborar ou não, venho aqui te fazer esse pedido. Então, se você que está aí me ouvindo valoriza o meu trabalho, valoriza o Apegados, gosta do Apegados e quer contribuir com esse projeto, eu agradeço imensamente e peço aí que, por favor, considere apoiar a nossa causa. Hoje eu vou estar falando sobre um tema que eu sou absolutamente apaixonada e que foi indicado por uma seguidora lá no meu Instagram, @fialhocarol, e eu confesso que quando eu vi a sugestão, disse, como assim? Como que eu não tenho esse episódio ainda? Porque eu posto sobre isso quase que diariamente, inclusive já recebi mensagens de seguidores falando que a minha dose de natureza é o seu Instagram. É ver os seus stories, porque quando você posta a natureza, eu me sinto calma, eu me sinto bem, eu adoro. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a natureza. Mas mais precisamente falar sobre a natureza como parte aí essencial da saúde física, emocional, cognitiva e social das crianças e dos adultos também, diga-se de passagem, tá? Muitas vezes eu já indiquei para pacientes e sigo indicando pacientes adultos na terapia comigo, passeios na natureza, momentos na natureza, caminhadas na natureza, quando eu misturo aí o que eu chamo de vitamina M com vitamina N, né? Que é o M de movimento e vitamina N de natureza. Aqui em casa eu chamo muito a natureza de vitamina N. Nós precisamos ter a nossa dose de vitamina N todos os dias. E aí eu posto muito isso para vocês e vocês já adoram essa nomenclatura. Então é isso. Quando a gente pode colocar no nosso dia vitamina N e vitamina M, que é o movimento, que é extremamente importante para diversos aspectos da nossa saúde de forma geral, nós estamos fazendo aí uma combinação do sucesso, uma combinação top das galáxias. E aí, eu já quero começar esse episódio indicando uma leitura muito influente dentro desse tema e que marcou realmente muitas famílias e educadores, que é o livro The Last Child in the Woods, do autor Richard Louv. Em português, esse livro chama A Última Criança na Natureza. E nesse livro, o autor, ele criou um termo que chama transtorno de déficit de natureza, que é uma expressão para falar sobre essa desconexão das crianças com ambientes naturais e as consequências disso para o bem-estar desses indivíduos. No livro, em uma passagem, ele fala: a criança que brinca livremente na natureza pode descobrir dons que permanecerão ocultos em ambientes fechados. E eu assino embaixo. Gente, você vê uma criança brincando na natureza, o brincar na natureza, principalmente o brincar livre na natureza, ele é muito, muito importante. E ele vai, sim, trazer aí dons até que a criança tenha de criatividade, de imaginação, que não pode ser tão possível assim em ambientes fechados, em ambientes restritos fisicamente, criativamente. Então, se a gente quer expandir a cabecinha dos nossos filhos e suas habilidades de criação e de imaginação, nós precisamos colocá-las em um ambiente amplo. E esse ambiente amplo é a natureza, é o mundo natural. Eu falo muito, quando os pais chegam, ai, meu filho tá feito louco e etc., subindo pelas paredes, que é uma expressão que eu escuto muito para falar de crianças desafiadoras. E aí eu falo, e se a gente tira as paredes? Vamos tirar as paredes, vamos colocar esse menino para correr num campo de futebol que seja, vamos colocar ele para correr na praia. De repente, quando as paredes saem de cena,
esse menino está feliz, ele está alegre, ele está construindo, ele está regulado, porque as crianças hoje vivem em ambientes muito, muito restritos. Na sala de aula, tem que ficar sentado, quase sem se mexer direito, pouquíssimo tempo ao ar livre, brincando de recreio, de movimento, que é algo essencial, principalmente na primeira infância. Aqui nos Estados Unidos se fala muito nas pesquisas que prisioneiros têm mais tempo de sol livre de parque do que crianças no sistema escolar, né? No sistema educacional. Então, é muito grave. Nós estamos colocando as crianças em ambientes fechados, confinados, aí dentro de casa, no shopping, e tudo isso é muito limitante para o potencial que a criança tem. A criança tem um potencial de criar e imaginar muito grande, mas a gente precisa permitir que isso aconteça. E aí, com essa frase, esse autor está nos lembrando que os ambientes naturais não apenas acolhem a criança, mas eles a revelam. Revelam o que existe de potencial dentro dessa criança. Criatividade, foco, coragem, sensibilidade, tudo isso floresce quando a criança tem espaço para ser, experimentar e sentir no mundo natural. É a liberdade que ativa esses dons. E faz muito sentido, né, gente? Quando nos sentimos livres para criar, nós conseguimos criar com muito mais autenticidade e de uma forma muito mais, inclusive, eficaz. A natureza, ela oferece experiências únicas que ativam dimensões do desenvolvimento infantil, que muitas vezes não são acessadas em ambientes controlados, estruturados ou ambientes artificiais, como salas de aula, apartamentos pequenos, brinquedos eletrônicos ou atividades digitais. E aí você pode estar se perguntando que dons são esses que esse moço está falando nesse livro, né? Seja mais clara sobre o que você está trazendo, porque para mim um dom importante é o dom da matemática, da computação, e isso eles vão adquirir aonde? Sentado na cadeira da escola aprendendo matemática, ou na frente de um computador aprendendo sobre computação. Só que os dons que ele traz nesse livro são principalmente da criatividade autêntica, que essa habilidade, né, esse dom é construído através de brincadeiras espontâneas com elementos da natureza como pedras, galhos, terra. E isso tudo fomenta a invenção, a imaginação e o pensamento não linear, que é extremamente importante se você está pensando aí que o seu filho precisa ser um bom empresário no futuro, para criar projetos. Ele precisa desenvolver todas essas habilidades. E o que é que a natureza propõe? O desenvolvimento desses dons. Outro dom que a natureza também convida a criança a desenvolver é a capacidade de atenção profunda. Ao observar formigas ou construir algo na areia, a criança entra em um estado de foco, que não surgem em ambientes super estimulantes. A autoconfiança e iniciativa é um outro dom que a natureza convida a criança a desenvolver. Ao explorar sozinha um espaço aberto, a criança desenvolve o senso de direção, tomada de decisão e coragem. Eu trouxe essa história para vocês no meu Instagram, @fialhocarol. No começo do ano, a minha filha estava com muita dificuldade, no começo do ano passado, estava com muita dificuldade de adaptação na nova escola. Ela tinha mudado para uma nova escola e aqui nos Estados Unidos o ano escolar começa em setembro. E ela estava tendo muita dificuldade, chorando muito, muito ansiosa. E uma das ferramentas que eu usei, dentre tantas outras, né, para facilitar esse processo de adaptação, uma das ferramentas que eu usei foi levá-la para a natureza. Vale, Carol, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, a gente começou a levá-la para fazer trilhas mais desafiadoras, mais difíceis, que ela não tinha muito costume, mas que a gente sabia que ela ia conseguir. Então, especificamente, nós levamos ela para uma trilha que durou mais ou menos 2 horas e que em um certo momento dessa trilha nós precisamos escalar uma parede de pedra, que você olhando, meu Deus, parece super perigosa, mas ela não é. Ela tem uns cantinhos bem certinhos para colocar a mão, o pé, então é super seguro. Esse percurso da trilha foi um percurso pequeno, mas bem significativo. O que é que a gente estava trabalhando aí? Nós estávamos trabalhando o senso de competência dela. Porque o que é que aconteceu? Ela
não só escalou esse percurso sem nem titubear, mas ela também terminou uma trilha de 2 horas. Uma criança na época ela tinha 4 anos, ia fazer 5. Então ela terminou uma trilha de 2 horas e escalou uma parede de pedra. No final, nós celebramos e falamos: você viu que você conseguiu fazer? A gente consegue fazer coisas difíceis, você consegue fazer coisas difíceis. Foi tudo intencional. E aí o mágico que acontece, gente, é que quando nós trabalhamos o senso de competência em algo completamente nada a ver, né, não está diretamente relacionado com a escola, não é dentro da escola, não é com outras crianças, é fora, é na natureza. Mas mesmo assim, ela ficou com aquela sensação, aquele empoderamento de que eu consigo, eu sou capaz, eu sou competente. E aí, isso foi num domingo, a gente fez essa trilha no domingo. Na segunda-feira, depois da nossa trilha, foi o primeiro dia do ano letivo que ela entrou na escola sem chorar e sem fazer todo o escândalo que ela estava fazendo. A gente parou na frente da escola, ela respirou fundo e ela disse: eu consigo fazer coisas difíceis, mamãe. Eu dei um abraço nela e disse: você consegue, meu amor, tenha um excelente dia. E aí ela entrou para mostrar para vocês o poder da natureza. Isso foi uma construção que a natureza teve um papel crucial. A natureza mostrou para minha filha que você é capaz e você é competente. E aí ela pegou essa experiência e ela conseguiu deslocar essa experiência para outros setores da vida dela, como na escola, por exemplo. Outro dom que a natureza convida é o dom da conexão com o corpo e os sentidos. O tato, o olfato, o movimento livre, tudo isso ajuda a integrar o desenvolvimento sensorial e motor de forma mais rica que ambientes fechados permitem. É uma criança que sobe na árvore, propriocepção, saber onde colocar os pés, as mãos, a psicomotricidade grossa, fina, estão todas envolvidas nos movimentos livres dentro da natureza, o que é extremamente rico. E aí, um último seria a relação emocional com o mundo vivo. Desenvolver empatia, cuidado e senso de pertencimento com algo maior do que ela mesma. Isso é uma sensação que eu tenho muito na natureza, que eu tive de formas muito fortes, inclusive, mas todas dentro de experiências com a natureza. Eu tive essa sensação de: meu Deus do céu, o mundo é muito grande e eu sou muito pequena, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer desse episódio. Mas a natureza, ela nos convida a ter essa relação emocional com o mundo vivo. Sem contar, gente, que a natureza, nós dependemos da natureza para sobreviver. E se a gente não cuida do meio ambiente, nós estamos em uma situação péssima, né? Mas a gente não pode cuidar e ter empatia pelaquilo que a gente não conhece. Se a criança não tem acesso à natureza, se ela não sabe cuidar, se ela não sabe cuidar de uma plantinha, se ela não sabe cuidar dos animais dentro desse meio, ter respeito pelos animais no ambiente natural, como que ela vai desenvolver o senso de preciso cuidar disso? A gente só ama o que a gente conhece, tá? E o que a gente tem contato. Então, contato com a natureza é muito importante, inclusive, para o futuro da nossa nação. E aí eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês a ciência por detrás da natureza, desse relacionamento da natureza e do desenvolvimento infantil. Porque hoje a ciência já comprova o que muitos de nós, de uma forma indireta, sabemos, que é a natureza fortalece o cérebro e regula as nossas emoções. Antes da gente continuar, eu vou colocar aqui alguns clipes, e obviamente vão ter sons, e prestem atenção nas emoções que surgem em vocês enquanto esses clipes estão passando, certo? E aí, vocês perceberam que as emoções e um certo tipo de conforto e desconforto surgiram com certos estímulos visuais e auditivos? Qual desses dois cenários acalmou mais o seu sistema nervoso? Eu vou dar um chute aqui e dizer que, na grande maioria,
vocês se acalmaram mais com o mundo natural. Porque realmente é um fato. Uma meta-análise de 2024, publicada no Jornal de Psicologia Ambiental, concluiu que intervenções baseadas na natureza melhoram a atenção e as funções executivas. Estudos também mostram que o contato com ambientes naturais reduz o estresse tóxico, promovendo uma regulação emocional mais estável. Um exemplo é a pesquisa de 2024 do NIH, que é National Institute of Health aqui dos Estados Unidos, que encontrou menores índices de ansiedade e depressão em crianças de 2 a 5 anos que viviam próximas às áreas verdes. Eu lembro demais, na época do Covid, de algumas pessoas mostrarem que enfermeiras em hospitais ao redor do mundo estavam levando os pacientes acamados para ver o mar, para ter contato com o mundo natural de alguma forma e o quanto que esses pacientes melhoraram depois disso. Então, hoje, já é amplamente entendido na academia científica que esses componentes naturais, eles ajudam muito na regulação emocional. Por isso que eu digo para vocês que eu falo muito isso para meus pacientes, né? E nesse momento eu quero voltar para o livro e para uma outra frase que o Richard fala no livro dele, que é a seguinte: o contato direto com a natureza é essencial para um desenvolvimento saudável, emocional, físico e espiritual. E é justamente isso, gente. Eu tive experiências fortíssimas espirituais estando na natureza. Eu lembro quando eu visitei o Grand Canyon, foi uma experiência espiritual absurdamente incrível. E não é só espiritual, tá? Não é só emocional e espiritual, como também físico que ele traz. O corpo também agradece. Coordenação, equilíbrio, força e resistência são naturalmente estimulados no brincar ao ar livre. A natureza oferece um dos melhores ambientes para o desenvolvimento físico. Crianças que brincam ao ar livre desenvolvem melhor coordenação motora, resistência e equilíbrio, além de manterem um peso corporal mais estável. Faz sentido, né? Muito mais estável do que, por exemplo, estar sentada num sofá assistindo televisão se entupindo de comida. Do ponto de vista social, brincadeiras não estruturadas na natureza, como subir em árvores, explorar trilhas, incentivam cooperação, resolução de problemas e autonomia. A liberdade do brincar fora de casa é um poderoso construtor da autoestima. A gente nunca pode esquecer isso. É extremamente importante o brincar na natureza, o brincar fora de casa. Na natureza, uma criança encontra espaço para pensar, se mover, criar e simplesmente ser. Eu lembro que uma vez eu fiz uma intervenção com uma paciente que estava passando por um momento super delicado e eu pedi para que ela fosse num parque perto da casa, sentasse numa árvore e ficasse ali um pouquinho, com os pensamentos dela, com suas emoções. E aí na outra sessão, eu lembro dela trazer: Carol, foi tão maravilhoso porque lá eu podia ser quem eu era, sem medo. Porque a natureza não se importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você é empresário, se você não é, o que é que você fez no passado. A natureza não se importa, ela só está lá. Ela está presente naquele momento e ela está lá para você a qualquer hora do dia que você precisar. Então, esse senso de pertencimento, de acolhimento indiscriminado é muito, muito poderoso. E quando falamos da natureza como reguladora do corpo e da mente, vale abrir um espaço especial aqui para um conceito que tem ganhado cada vez mais atenção na ciência, que é um conceito chamado grounding, que em português seria aterramento. O grounding, ele é uma prática de estar em contato direto com a terra. Pés descalços, contato direto com a terra. Como andar descalço na grama, sentar na areia, botar os pés na areia, encostar os pés num riacho, numa pedra, deitar-se no chão, assim, né, embaixo da árvore.
Porque a Terra, ela não apenas sustenta o nosso corpo, como ela nos recarrega. E aí, estudos recentes publicados no Jornal Ambiental de Saúde Pública mostra que esse contato físico com a superfície da Terra altera a carga elétrica do corpo, reduzindo inflamações e até melhorando padrões de sono. Em 2012, uma revisão de estudos revelou que o grounding pode reduzir o estresse e a ansiedade, regular o nosso ritmo cardíaco, diminuir a dor crônica e tensões musculares, bem como baixar os níveis de cortisol. Para as crianças, o grounding acontece de forma espontânea. Elas correm descalças, elas tocam a terra, se sujam de lama, mas nós adultos muitas vezes nos afastamos desse contato essencial. Sentir a grama nos pés não é nostalgia, é biologia. Incluir momentos simples de grounding na rotina, como brincar descalço no quintal ou sentar-se na grama no final do dia, pode ser uma forma profunda de autocuidado e reconexão. E aí, nesse momento, eu acho legal falar sobre o papel da natureza nos diferentes estágios de desenvolvimento, né? O vínculo com a natureza muda com a idade e ela favorece exatamente o que cada fase precisa, porque, gente, a natureza ela é simplesmente perfeita. Ponto, né? Ponto final. De 3 a 6 anos é uma fase onde a natureza vai estar estimulando os sentidos. Água, folha, formiguinhas, o vento, tudo vira material para aprender sobre equilíbrio, causa e efeito. É um ponto muito importante da natureza, né? Causa e efeito. Coordenação, linguagem, tudo isso é muito aprendido dentro desse período. Você vai ver crianças pequenas super interessadas nas formiguinhas, na joaninha. Tudo isso fica muito exacerbado nesse período. Na segunda infância, dos 6 aos 12 anos, é uma fase mais onde a criança começa a desenvolver mais um conceito de ética, moral, onde o seu cérebro está mais estabilizado, mas ela começa a desenvolver desafios sociais, de estruturas sociais com os amiguinhos. Então, nessa fase, a natureza, ela passa a ser esconderijos, jogos inventados com regras, regras próprias, né, que as crianças vão estar ali produzindo juntas. O ar livre nessa fase, ele vira laboratório de autonomia, criatividade e descobertas. Já na adolescência, os desafios físicos da natureza, como trilhas, esportes, acampamentos, eles podem ser uma poderosa ferramenta para desenvolver resiliência, pertencimento e identidade. E é aqui que nasce também a consciência ecológica, certo? Esse é um momento também onde o adolescente pode se engajar com projetos de proteção à natureza. Lembra do episódio do Apegados, o cérebro do adolescente, que eu falo que um dos componentes muito importantes na adolescência para manter um cérebro saudável, um desenvolvimento saudável na adolescência é justamente esse senso de contribuição social que os adolescentes querem se envolver, né? Eles ficam mais interessados por política, por projetos. E aqui a natureza pode ser muito bem representada, porque eles podem se engajar. Uma criança que cresce amando a natureza pode virar um adolescente que vai se envolver com projetos de proteção à natureza. A natureza ela oferece algo que a tela não pode oferecer, que é a oportunidade de explorar com o corpo inteiro, não só apenas os dedos. Corpo, espírito, tudo, né? E em todas essas fases, o brincar livre e sem roteiro é o que mais contribui para a saúde mental. É o brincar arriscado, como disse Jonathan Haidt no livro Geração Ansiosa. Ele diz que crianças precisam de experiências de risco para desenvolver coragem, autoconfiança e resiliência. E ao brincar na natureza, brincar com risco na natureza, né, ensina sobre regulação emocional. Ao escalar uma árvore, por exemplo, se esconder ou correr em alta velocidade, a criança vivencia medo, excitação e
superação. Isso ajuda a desenvolver tolerância à frustração, coragem e competência emocional. A ausência de risco gera fragilidade. Tudo isso faz muito sentido, né? Porque o nosso ambiente social, principalmente no Brasil, o Brasil não tem uma infraestrutura social de muita segurança, não é um país conhecido por ser um país seguro, muito pelo contrário. Então, muitas famílias tiraram seus filhos do parque, da praia, porque não são lugares tão seguros assim, e aí passaram a trazer os seus filhos para um ambiente mais fechado, dentro de casa, onde os riscos são muito menores realmente, né? Porque é aquele ambiente ali mais controlado. E como Jonathan Haidt diz no livro, a ausência de risco, ela gera fragilidade. Ele se baseia muito na teoria da antifragilidade, inspirada pelo trabalho do Nassim Taleb, que diz que para se tornarem fortes, as crianças precisam de pequenos estressores, pequenos estresses de desafios. Sem isso, sem esses estressores, as crianças tornam-se emocionalmente frágeis e intolerantes a qualquer desconforto. A gente fala muito sobre isso, isso é um tópico que eu estou batendo muito na tecla, mas a natureza ela pode oferecer esse risco de uma forma mais razoável, né? Uma criança que se arrisca a subir em uma árvore, se a árvore é muito grande para a condição dela, ela não vai conseguir subir. Então, é aquela medida certa de risco. O risco autogerenciado, ele é diferente de perigo. Brincar arriscado não é expor a criança a perigos reais, mas a permitir autonomia progressiva para que ela avalie seus limites, tome decisões e enfrente pequenos medos. Faz parte e é muito, muito, muito importante. E o Richard nos alerta que hoje as crianças podem identificar mais personagens de desenhos animados do que espécies de animais locais. O excesso de telas, o medo, a vida urbana e a superestruturação da infância afastam nossos filhos daquilo que os regula por dentro, que é a natureza. O Richard, ele apresenta a ideia da biofilia, que é uma necessidade inata de conexão com o mundo natural. E ele diz no livro: nós precisamos da natureza, não apenas porque ela é bonita, mas porque ela é essencial para a nossa saúde física e mental. E aqui entra uma contribuição de um outro autor que eu gosto muito, que é o psicólogo Decker Keltner, que ele é especialista em emoções. E ele fala sobre o papel da natureza em despertar a emoção do "oh", que em português aí podemos chamar de encantamento, reverência, deslumbramento. Ele fala que o "oh" é uma emoção que sentimos quando somos tocados por algo vasto, que transcende nosso entendimento. E a natureza nos tira o foco do eu e nos reconecta com o todo. Nos ensina a sermos humildes, presentes e gratos. Por isso que esse é um tema tão urgente. Ajudar os nossos filhos a desenvolver uma relação com a natureza pode garantir o futuro do nosso planeta. Porque, afinal de contas, não podemos cuidar do que não conhecemos, do que não tivemos contato e aprendemos a amar. E aí, o que é que a gente pode fazer para proteger, então, esse vínculo da criança com a natureza? E aí eu diria que para pais e educadores é importante incluir caminhadas em família, jardinagem no quintal, tempo livre em praças e parques, um canteiro com flores já é um começo, uma praia, compre umas florzinhas, plante no seu apartamento, mesmo que pequenininho, faça com que seu filho tenha contato com esse cuidado também, certo? Para as escolas, seria super importante ter espaços abertos, com extensão, como assim, uma extensão da sala de aula. Criem hortas, propaguem aulas ao ar livre, promovam o contato social. E aí, para as comunidades, seria também extremamente relevante que as comunidades pudessem preservar espaços verdes.
Lutem por áreas de conveniência acessíveis, arborizadas e seguras. As crianças precisam de natureza como precisam de sono ou de uma alimentação nutritiva. É parte fundamental do desenvolvimento. Então, hoje nós conseguimos identificar aí um pouquinho que a natureza ela não é só um pano de fundo para a infância, mas ela é parte do desenvolvimento humano. Do ponto de vista da ciência, da psicologia e da experiência prática de milhares de famílias, a natureza é remédio, é professor, é abraço, é acolhimento. E ao proteger a infância, protegemos a natureza. E ao proteger a natureza, protegemos a infância. Então é isso, gente. Eu espero que esse episódio tenha tocado você, que esse episódio tenha te incentivado a adicionar mais do mundo natural no seu dia a dia. Existem inúmeras pesquisas falando dos benefícios da cor verde, de espaços verdes. Então, se você chega num consultório e você vê uma parede verde, por exemplo, muito provavelmente o dono desse escritório teve acesso a esse tipo de pesquisa. Mas é isso, gente. Vamos juntos defender o direito das crianças ao ar livre e talvez reconquistar esse direito para nós também, adultos. Porque como eu disse aqui, a natureza ela não é só importante para as crianças, ela é importante para todos nós. Eu tenho uma frase que eu uso muito com os meus pacientes, com as pessoas, com as famílias que chegam até mim e na minha casa também, que é: dias difíceis, natureza. Dias bons, natureza. Dias normais, natureza. A natureza ela é remédio para tudo, todos os dias. Se nós estamos tendo um dia extremamente conturbado, desafiador aqui em casa, quando vamos para a natureza, parece que tudo fica mais calmo. Então, deixo aí para todos vocês essa dica. Espero que esse episódio tenha reverberado. Manda esse episódio para conversar sobre passeios na natureza juntos. Manda para as mães, para as amigas, para a escola, para que vocês possam lutar por espaços verdes dentro da escola dos seus filhos, para chamar as outras mães da escolinha e dizer: vamos fazer um piquenique todo sábado no parque tal? Levem seus filhos juntos para parques, para estar em contato com a natureza, porque isso faz toda a diferença. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Beijo grande. Tchau, tchau.